Caso Renan Calheiros. Pela primeira vez, a oposição pede que o presidente do Senado deixe o cargo. Renan Calheiros responde que fica e que não vai ceder aos apetites políticos de ocasião. A mesa diretora do Senado decidiu hoje, por unanimidade, devolver o processo contra o presidente da Casa, Renan Calheiros, para o Conselho de Ética. Agora, o processo volta para as mãos do presidente do Conselho, Leomar Quintanilha, do PMDB, aliado de Renan. A oposição reagiu à decisão do presidente do Conselho de Ética, senador Leomar Quintanilha, que mandou o processo contra Renan Calheiros de volta à mesa diretora do Senado. Pela manhã, a bancada do PSDB se reuniu e cobrou o afastamento do senador da presidência da Casa. Enquanto o presidente estiver à frente, nenhum processo vai ter credibilidade. É necessário, é fundamental, é premissa que ele se afaste para que haja realmente lisura em todo esse processo. O Partido Democratas ameaçou ir mais longe. Ninguém pode admitir o arquivamento. Se houver o arquivamento, nós vamos recorrer para o plenário. E se não houver investigação, nós vamos ao Supremo Tribunal Federal. No começo da tarde, depois de uma reunião que durou 4 horas, a mesa diretora do Senado autorizou a investigação contra Renan Calheiros e decidiu mandar o processo de volta para o Conselho de Ética. A mesa é composta por 7 senadores, incluindo Renan Calheiros, que não participou da reunião. A decisão foi aprovada por unanimidade pelos 6 senadores da mesa, 3 da base do governo e 3 da oposição. O vice-presidente do Senado, Tião Viana, disse que o Conselho de Ética precisa corrigir erros cometidos até agora, mas considera válida a perícia feita pela Polícia Federal nos recibos de venda de gado apresentados por Renan Calheiros. Perguntado se o senador deve se afastar da presidência enquanto o processo estiver em andamento, Tião Viana não quis se comprometer. É uma questão de fórum íntimo, é uma questão que caberá ao presidente Renan tomar diante de toda a pressão política que ele está enfrentando. Ao saber da decisão da mesa diretora, o presidente do Senado, que com isso ganha mais tempo para se defender, disse que se mantém no cargo. Eu não arredarei o pé, continuarei na presidência do Senado. Eu fui eleito para isso, prestei juramento para isso e estou absolutamente convicto da minha inocência. Agora, cabe ao presidente do Conselho, senador Leomar Quintanilha, escolher o relator do caso e definir os próximos passos da investigação. O Conselho, para funcionar, precisa ter estabilidade. Quem dá estabilidade ao Conselho, primeiramente, é o presidente do Conselho. Se o presidente Leomar Quintanilha conseguir dar estabilidade ao Conselho, ótimo, ele continua à frente do Conselho de Ética. Se ele não conseguir dar estabilidade ao Conselho, ele não tem condições políticas de permanecer à frente do Conselho. Ao presidir a sessão em plenário, Renan Calheiros foi encostado na parede pelo líder do PSDB, senador Arthur Virgílio. Desta vez, olhando nos seus olhos, sugerir a Vossa Excelência que se afaste da presidência do Senado e do Congresso até o momento final das investigações, até a conclusão definitiva. Longe de ser um gesto que amesquinharia a sua postura, seria algo que o engrandeceria perante a nação. Não é com agrado nem com prazer que o PSDB lhe sugere este caminho para que nós possamos realizar o julgamento que queremos. Com serenidade e reflexão, entendo que devo permanecer na presidência do Senado Federal, mesmo que com isso contrarie apetites políticos de ocasião. Continuarei daqui a honrar o juramento de cumprir a Constituição e as leis do Brasil. E nós vamos agora direto a Brasília para as últimas informações. Ao vivo, direto do Senado, por telefone, o repórter Fernando Freire. Boa noite, Fernando. O senador Renan Calheiros teve de suportar hoje todos os discursos pedindo o afastamento dele e ele atuando como presidente da casa, como se o assunto não fosse com ele. Assim, a autoridade institucional que ele é e o senador que é réu nesse processo tão complicado. O que você tem para nos relatar como última informação? Maria Lídia, boa noite. A situação do presidente do Senado, Renan Calheiros, está bastante delicada.
Com a decisão da mesa diretora de mandar o processo de volta para o Conselho de Ética, saíram ganhando partidos como o Democratas, o PDT e o PSDB. Os três cobram que Renan Calheiros deixe a presidência do Senado. Senadores da base aliada, como Aloysio Mercadante, do PT, não vão tão longe, mas defendem que a investigação das denúncias contra o senador seja ampla e vá até o fim. Renan Calheiros é acusado de ter despesas pessoais pagas pelo funcionário da construtora Mendes Júnior, Cláudio Gontijo. Até aliados de Renan Calheiros, que antes faziam uma defesa com mais veemência, dão sinais de recuo. A senadora Ideli Salvati, do PT, que junto com o líder do governo do Senado, Romero Jucá, comandou um movimento a favor de Renan Calheiros, hoje leu em plenário uma nota da bancada do PT que apoia a decisão da mesa diretora de devolver o processo ao Conselho de Ética. No Conselho, a reunião começou há poucos minutos e o presidente, senador Leomar Quintanilha, do PMDB, passou os primeiros 10 minutos apresentando a sua defesa sobre o processo em que ele é acusado no Supremo Tribunal Federal de ter praticado crime contra a ordem tributária. Leomar Quintanilha disse que a acusação é improcedente e que não foi convocado para depor no processo que está em fase de investigação. Maria Lídia. Obrigada, Fernando. E agora, direto do nosso estúdio em Brasília, a análise do jornalista Luiz Carlos Azedo, comentarista do Jornal da Gazeta. Boa noite, Azedo. Bom, como avaliar? Renan Calheiros conseguiu que o processo fosse para a mesa diretora, movido pela esperança do arquivamento desse processo por razões formais. Entretanto, não foi o que aconteceu e o processo volta para o Conselho de Ética. Ele ganha tempo. Isso é derrota ou vitória? Boa noite, Maria Lígia. É uma derrota do presidente do Senado, Renan Calheiros. Ele esperava que a mesa diretora encerrasse esse caso, separando as novas denúncias da antiga, que envolvia a questão da pensão alimentícia dele, o caso com a ex-amante. Não conseguiu. O Conselho simplesmente resolveu mandar tudo de volta para o Conselho de Ética e prestigiou o Conselho de Ética. Disse o seguinte: olha, vocês é que tem que resolver isso aí, examinar, investigar, tomar uma decisão e encaminhar para o plenário do Senado. Aí surge uma segunda questão. No plenário, na votação secreta, Renan se salva do processo ou não? Essa questão vai depender muito da permanência dele na presidência do Senado durante as novas investigações e o trabalho do Conselho de Ética. Bom, renunciar ele não pode porque o processo está em andamento. Pedir uma licença ele pode, e essa pressão está muito grande, mas o homem resiste de uma forma inédita. Agora, os aliados, como é que estão? Chamou a atenção o discurso do senador Arthur Virgílio, que havia se mostrado todo o tempo muito solidário. Hoje, o tom é completamente diferente. É verdade. O que acontece é o seguinte: uma coisa é a solidariedade dos amigos do senador Calheiros. A outra é a cumplicidade dos senadores com as manobras, as protelações, a chicana que estava sendo feita em relação à representação contra ele por quebra de decoro parlamentar. Essa cumplicidade não está havendo. O apoio que o presidente do Senado tem hoje é basicamente dos seus aliados. A bancada do PMDB já tem dissidentes em relação a ele. Os senadores do PT no Conselho, do PDT e do PSB, que são da base governista, também querem a continuidade das investigações, de maneira que a situação dele se fragiliza. Não é líquido e certo que ele vai conseguir escapar desse processo se mantiver a postura que vem mantendo até agora. O que o presidente do Senado tem que fazer é provar por A mais B que os documentos que ele apresentou são quentes, são verdadeiros, correspondem à realidade. Se ele não conseguir fazer isso, a situação dele se complica muito. E se ele estiver na presidência do Senado, se complica mais ainda, porque o voto secreto serve para que a maioria que deseja absolvê-lo o faça dando uma punição branda. Mas também pode servir para que cassem o mandato dele, porque ele, ficando na presidência do Senado, começa a comprometer a imagem de todo mundo.
Obrigada, Zedo. Uma boa noite.